Bom dia, querida igreja. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã de domingo, tão quente, tão bela, né? E melhor ainda ver o povo de Deus aqui reunido para adorar e glorificar a Deus. Como o Edilson já falou, eu vou estar hoje falando sobre o encontro transformador do cego de Jericó com Jesus. E esse texto encontra-se em Lucas 18, de 35 a 43. Você pode abrir lá a sua Bíblia em Lucas 18, de 35 a 43, onde a gente vai ler o texto sobre o cego de Jericó, e a Sueli vai estar lendo para nós, e você pode acompanhar a leitura. Quando ele ia chegando a Jericó, havia um cego sentado, que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo a Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Amém. Não sei quantos já conheciam essa história, é uma história famosa, mas muitas vezes, às vezes você ainda não se deparou com ela, né? E quando eu estava estudando essa história, uma história que eu já conhecia, mas que daí tirei um tempo, né, para estudar sobre ela, a gente começa a pensar em algumas características interessantes dessa história. A primeira delas é que se trata de um cego. E quando a gente fala hoje num deficiente visual, né, hoje a gente tem até que tomar cuidado com as expressões, tem que chamar, às vezes não pode falar cego, tem que falar deficiente visual, mas era um cego, né? E daí a gente pensa, tá, hoje em dia, na nossa sociedade, um cego tem suas dificuldades, tem várias limitações, impostas muitas vezes pela sociedade, nem tanto às vezes por ele mesmo. Mas, por outro lado, hoje em dia a gente já tem várias facilidades, né? Nós temos vários mecanismos hoje que fazem com que o deficiente possa se locomover melhor pelas cidades, possa trabalhar, possa ter algum sustento digno, possa conviver melhor dentro da sociedade. Mas na época de Jesus, não. Na época de Jesus era diferente. O cego ou qualquer deficiente, geralmente, ele era marginalizado. Ele ficava à margem da sociedade. Ele tinha muitas dificuldades. Era diferente do que é hoje. Enquanto eu estava vendo esse texto, eu estava pensando, quais experiências que eu já tive com algum deficiente visual? Eu não sei se você já teve alguma, se você tem alguém na sua família e se você já convive de perto com alguém nessa dificuldade. Eu tive algumas poucas experiências. E uma delas que eu estava me lembrando é que quando eu morava em Limauá, eu estudei um tempo na Unesp em São Paulo, e eu pegava o trem uma vez ou duas por semana. E quando eu ia pegar o trem, para quem mora em São Paulo ou Grande São Paulo sabe os esquemas, que o trem e o metrô é tudo entupido, lotado, então a gente precisa de uns mecanismos para poder entrar no trem, né? Então, a minha estratégia era ou ir no primeiro vagão ou no último vagão. Não era cheio, mas era menos entupido, né? Só que o primeiro vagão ele também é reservado para os deficientes e para as pessoas com necessidades especiais, né? Ou para gestantes e tal. Mas em determinados horários ou pontos você pode pegar o primeiro vagão mesmo, apesar também de ser junto com os deficientes. Então, naquele momento, eu podia ir no primeiro vagão. E eu ia lá para o primeiro vagão para não ser tão cheio. E, no primeiro vagão, algumas vezes eu deparei com uma deficiente visual. Dependendo do horário que eu pegava, ela também pegava naquele horário.
O metrô e trem em São Paulo tem um esquema muito bem feito, por sinal, onde os agentes conduzem, né, os deficientes até o vagão e depois eles retiram na estação onde eles chegam. Tem uma comunicação, eles avisam, ó, no trem tal, vagão tal, vai descer um deficiente, o agente vai lá e ajuda nisso. Normalmente, geralmente, isso funciona bem, mas tem horas que eu acho que o fluxo é muito grande, né, e não tem agente suficiente para isso. E eu comecei a reparar que aquela moça chegava lá na estação, conduzida por algum agente, tudo bem, mas na hora de descer, nem sempre tinha um agente para descer com ela. E eu percebi também, durante várias viagens, que algumas pessoas se ofereciam para ajudar esses deficientes e eles aceitavam, porque às vezes o medo é você oferecer e a pessoa não querer a sua ajuda, né? E daí nessas idas e vindas, um dia eu estava sentada perto dela, fui conversando com ela, ela me contou que ela trabalhava na Barra Funda e o que mais ela fazia, foi contando, e quando chegou lá na Barra Funda, que era o mesmo lugar onde eu ia descer, eu perguntei, você quer ajuda para descer? Ela falou, quero. Daí ela falou, você me dá o seu braço. Não é eu que pego no braço dela, eu dou o braço e ela põe a mão e daí a gente conduz o deficiente. Daí eu falei assim, para que lado você vai? Ela falou, ó, só você seguir o caminho do deficiente, né, que é aquele caminho marcado no chão onde a bengala vai. Você segue ele, lá você vira para a esquerda e depois logo à frente vai ser onde eu desço para pegar meu ônibus. Aí fui conduzindo ela e daí eu falei, mas você tem certeza que é aqui? Ela falou, tenho certeza que é aqui. Pode me deixar aqui que eu desço. Ah, então tá bom. Daí um outro dia eu também fui com ela, uma outra ocasião. E daí nessa eu achei mais interessante, que a gente estava no intervalo de um trem para o outro, né? Nós trocamos de trem. E eu estou olhando assim, o trem não está vindo, né? Estou lá esperando e ela falou assim, o trem está vindo. Eu falei, não, o trem não está vindo. Está sim. Eu olhei lá no fundo, olhei para cá. Não tem trem vindo. Ela falou, tem. Você não está escutando? Eu falei, não estou escutando nada. Ela falou, mas está vindo. Ela acabou de falar, ele apareceu. Porque o sentido da audição dela era muito mais aguçado do que o meu. Ela não tinha visão, mas tinha o da audição, né? E daí, então, eu pude aprender algumas coisas com ela. E caminhando ali, lembrando dessa cena, eu pensei, realmente, ela não tinha visão, mas ela tinha outras coisas que ela podia realmente desenvolver melhor. E fiquei feliz em saber que ela tinha um emprego, que ela ia todo dia para aquele emprego, apesar da distância, era 1h30, mais ou menos, de trajeto, 2, 3 conduções, e ela conseguia fazer isso bem, porque, na realidade, tinha uma estrutura também para isso. Mas, no tempo de Jesus, não tinha estrutura nenhuma. E aquele cego estava lá na beira do caminho, sentado, e diz a Bíblia que ele mendigava. Se ele mendigava, é porque ele não tinha um emprego. Se ele mendigava, era o que ele podia fazer para sustentar a ele ou talvez a sua família. E ele estava ali mendigando naquele dia. E, de repente, ele escuta um tropel diferente, ele escuta um barulhão diferente, ele escuta algo muito diferente do que ele estava acostumado, e ele pergunta, escuta, o que é que está acontecendo? E algumas pessoas falam assim para ele, Jesus, o Nazareno, está passando com a multidão. Quando ele ouviu falar isso, ele pensou com ele mesmo, Jesus, o Nazareno, eu já ouvi falar de Jesus. Eu não conheço Jesus, eu nunca vi o seu rosto, não sei como ele é, mas eu já ouvi falar de Jesus. Porque certamente a fama de Jesus já corria ali naquele lugar. Ele estava em Jericó, Jericó é uma cidade próxima a Jerusalém, e certamente a fama de Jesus já corria por ali, de que Jesus curava. E então ele pensa, hoje é a minha oportunidade. Hoje Jesus está passando aqui em Jericó, então hoje é a minha oportunidade, eu não vou perder essa oportunidade. É agora a minha hora. E ele começa então a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele cita a expressão filho de Davi, é porque ele sabe que Jesus era o Messias, porque filho de Davi era uma expressão messiânica.
Então, ele sabe que Jesus era o Messias. E ele sabe que Jesus tinha um poder. E ele crê nesse poder. E ele, com humildade, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí as pessoas que iam passando, da multidão que estava acompanhando a Jesus, ouviram ele gritar e se incomodaram com isso. Né? Imagine o cego, marginalizado, querendo falar com Jesus. Onde já se viu? Fique na sua, cale a boca, pare de gritar. Por que você está gritando? Mas daí ele não se intimidou com isso. Ele começou a gritar ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava, mas com humildade, porque ele sabia a condição dele, mas ele clamava a Jesus. E então, ele não se intimidou pelo que a multidão estava falando, as outras pessoas estavam falando, ele não estava vendo Jesus, mas falaram que Jesus estava passando ali e ele queria a atenção de Jesus. E Jesus então para, em um determinado ponto, provavelmente longe dele, e fala assim: tragam ele aqui. Chegaram para ele e falaram assim: Jesus está te chamando. Então, o levaram até Jesus. Ele não podia ir sozinho, ele não sabia onde Jesus estava. Aí, levaram ele até Jesus. Levaram ele até Jesus, e aí Jesus faz uma pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça? Meus irmãos, quando eu era adolescente, eu lia a Bíblia e ouvia essas perguntas de Jesus, eu pensava assim: mas como é que Jesus pergunta isso? O que é que você quer que eu faça? Não está óbvio que ele quer ser curado, que ele é cego, ele quer voltar a ver, né? Será que não é muito claro isso? Quando eu era adolescente, eu pensava isso. Pensava, por que Jesus faz essas perguntinhas assim, né? Meio estranhas. Mas hoje eu entendo um pouquinho melhor. Na realidade, nós temos muitas pessoas que são enfermas, mas que não querem ser curadas. Muitas pessoas que estão doentes, estão na sua enfermidade, mas por algum motivo elas preferem continuar enfermas, preferem continuar doentes, preferem continuar cegas, preferem continuar não enxergando a realidade. E Jesus conhece o ser humano, conhece a complexidade do ser humano, Jesus sabe como nós somos. E quando ele pergunta: o que você quer que eu te faça, tem vários motivos aí atrás disso, né? Pode ser porque ele sabe que a pessoa não quer ser curada, pode ser porque ele sabe que a pessoa às vezes tem mais de uma necessidade, não só aquela, pode ser porque ele quer, na realidade, ouvir o que a pessoa deseja. É mais ou menos como a gente que é pai e mãe, né? O filho chega perto de nós com aquela carinha de pidão e você sabe exatamente o que ele vai pedir, né? Pela carinha você já sabe exatamente o que ele vai pedir, mas você pergunta: o que você quer? O que você está querendo? O que eu posso fazer por você? E daí ele fala: você já sabia. Mas você quer que ele verbalize, você quer que ele se expresse. Na realidade, ele tem que aprender também a argumentar, a se expressar, né? Então, você permite que ele fale, mas você já sabia. Deus também já sabe os nossos desejos, os nossos pedidos, mas Ele quer que a gente fale, que a gente diga. Ele espera que a gente se relacione com Ele e que a gente chegue a Ele e apresente diante dEle os nossos desejos, os nossos pedidos. E por isso Jesus pergunta àquele homem: o que você quer que eu te faça? E Bartimeu, o nome desse cego era Bartimeu. Aqui nesse texto de Lucas não diz, mas em Marcos diz o nome dele. E Bartimeu fala assim: Senhor, que eu torne a ver. Se ele quer tornar a ver, provavelmente é porque um dia ele já viu. Tem várias curas de Jesus na Bíblia, uma delas é de um cego de nascença. Nesse caso aqui não fala que ele era cego de nascença, provavelmente talvez ele já tenha visto alguma coisa. E que eu torne a ver. Jesus então olha para ele e diz: a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou, veja. E ele imediatamente, diz o texto, ele passou a ver. Jesus usa, durante o ministério dele, vários modos de curar uma pessoa. Neste caso aqui, ele simplesmente falou: veja, e ele voltou a ver.
Tem outros casos em que ele faz todo um cerimonial, um ritual, né, para a pessoa voltar a ver. Nesse caso foi diferente. E eu fiquei imaginando, Bartimeu voltou a ver, de repente, pá, voltou a ver, de imediato. E quem foi a primeira pessoa que ele viu? Foi Jesus. O primeiro rosto que ele vê novamente é o de Jesus. Isso deve ter sido incrível, aquele encontro deve ter sido incrível. E ele vê o rosto de Jesus, aquele Jesus que ele conhecia de ouvir falar. E agora ele que conhece de se encontrar frente a frente com Jesus, de ser transformado por Jesus e poder ver o seu rosto. Jesus é a luz do mundo. E então Bartimeu passa a ver não só a luz do sol, que ele pode voltar a ver, mas a luz do mundo, que é Jesus. Isso é maravilhoso. Aquele encontro foi transformador, porque aquele homem tinha fé. E Jesus tem todo o poder. Então, por isso que aquele encontro pôde ser transformador. No texto, eu vou pedir para alguém ler para mim. Deixa eu achar aqui. Sobre a luz. João 12, 46. Na verdade, esse eu acho que eu não dei para ninguém, eu mesma vou ler. João 12, 46. Pode abrir aí, se você quiser acompanhar. João 12, 46. Diz assim: Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, Jesus veio como luz ao mundo. Ele veio para que nós todos pudéssemos não mais andar nas trevas, mas andar na luz, assim como ele fez com aquele homem. Bem, essa é a história, conforme o relato bíblico que nós vimos, que nós acompanhamos. E eu tirei algumas lições dessa história, que eu queria compartilhar com vocês. O encontro, para ser transformador, ele precisa ser pessoal. Jesus e eu. Aquele homem busca Jesus, e nós também precisamos buscar a Jesus. Muitas vezes a gente precisa insistir com Jesus, mas a gente precisa buscá-lo. E a gente, então, pode ter um encontro real com Jesus. Aquele homem aproveitou a oportunidade que estava na vida dele. A gente precisa aproveitar a nossa oportunidade. Se eu estou aqui hoje falando para vocês sobre esse encontro, é porque um dia eu também me encontrei com Jesus. Se eu não tivesse tido esse encontro pessoal, eu e Jesus, eu não poderia estar aqui, eu não teria credibilidade para estar aqui falando com vocês. E o dia que eu me encontrei com Jesus, eu era uma adolescente, talvez de 12 anos. Eu cresci num lar onde minha mãe me ensinou sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre o amor de Deus, me levava para a igreja todos os domingos, de manhã e à noite. Ali na igreja, na escola bíblica, na classinha ali, como as nossas crianças foram ali para o prédio ao lado, na minha igreja eu aprendi desde pequena sobre Jesus, sobre o amor de Deus, que Jesus transforma. E desde bem nova eu sempre gostei de Jesus, fui simpatizante de Jesus, gostava de estar na igreja, gostava de estar ali aprendendo, de orar, tudo mais. Mas quando eu tinha 12 anos e eu via os meus amigos se batizando e eu via algumas coisas diferentes acontecendo, eu pensei assim, tá, as pessoas falam que Deus tem um plano maravilhoso, que Deus tem um plano de salvação, mas eu não entendia direito. E naquela noite o pastor estava pregando, explicou o plano da salvação. A gente era do coro de juniores, existia um coral de juniores na igreja, eu fazia parte, a gente cantou a cantata de Natal, a gente tinha contado a mensagem de Jesus, né, naquela cantata, e daí o pastor pregou, e eu, então, naquela noite, Deus falou claramente para mim qual era o plano dele. E o plano dele é muito simples. Jesus morreu na cruz para
derramar o seu sangue e, através do sangue de Jesus, eu ser perdoada do meu pecado e, através disso, eu poder me reconciliar com Deus, eu poder ter uma vida eterna com Deus. Simples assim. E naquele dia, eu entendi a simplicidade daquilo. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Ter a certeza da salvação, de uma vida eterna com Deus, é isso que eu quero. É simples assim? Eu quero. Eu levantei a mão, fui batizada alguns meses depois e permaneci nesse caminho até hoje. E eu lembro que naquela noite, quando eu voltei para casa, eu tinha uma sensação de, não só de pecado perdoado, né, tal, mas de esperança, de vida eterna com Deus, de uma coisa diferente dentro de mim. Então, a transformação que ocorreu na minha vida não foi assim, eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais, eu era drogada, não sou mais drogada. Não foi isso. Mas eu tive a sensação e a certeza, a certeza de que meu pecado tinha sido perdoado, eu tinha sido reconciliada com Deus e que eu tinha a esperança de uma vida eterna com Deus a partir daquele momento, e não só no futuro. Isso foi maravilhoso para mim. Então, esse foi o meu encontro com Jesus. Um encontro simples. Eu era uma criança ainda de 12 anos, né? Mas eu aproveitei aquela oportunidade. O encontro requer a minha humildade. O cego clamou pela ajuda de Jesus. Ele não teve vergonha de clamar. Nós não podemos ter vergonha também de clamar. E nós precisamos, na nossa humildade, reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Jesus. O encontro precisa de coragem. O cego não se intimidou com os outros, com o que os outros estavam falando. Muitas pessoas não se chegam a Jesus ou não se comprometem com Jesus com vergonha dos outros. Mas o que meus amigos vão falar? O que vão falar de mim na escola? O que vão falar de mim no meu trabalho? Na minha roda de amigos? Não importa o que os outros vão falar. A gente precisa ter coragem. A gente não pode se intimidar, porque Deus estará conosco. O encontro precisa de fé. Ele foi até Jesus, alguém precisou levá-lo. Muitas vezes na nossa vida, alguém precisa nos levar até Jesus. Quando eu conheci Jesus, quando era criança, é porque minha mãe me mostrou Jesus. Muitos aqui, às vezes, é o cônjuge que leva até Jesus. Alguma pessoa leva a gente até Jesus, mas a gente precisa de fé e precisa ter esse encontro com Jesus. Outras vezes, a gente precisa de pessoas que nos conduzam a Jesus em outros momentos. Mesmo que a gente já seja salvo em Jesus, já tenha a nossa vida com Deus, mas vai ter momentos onde a gente precisa de alguém para nos ajudar a ficar perto de Jesus. Por exemplo, no seu momento de uma crise emocional muito grande, onde você teve uma perda muito grande, onde você está num conflito muito grande, sua cabeça está girando a 1000 por hora, você está muito incomodado e você não consegue nem parar para orar e nem para ler a Bíblia, porque nada faz sentido para você. Não é porque você não tem fé ou porque você não crê em Deus, não é nada disso, é porque você não está bem. Daí, nesse momento, cada um de nós precisa de alguém que chegue junto e fale assim, olha, eu vou orar com você hoje. Você não consegue orar, mas eu vou orar com você. Olha, eu vim trazer um texto bíblico para você, para ler para você um texto bíblico e ler esse texto para a gente. Porque tem muitas horas que a gente precisa disso, precisa de outros nos conduzindo a Jesus. Para que haja transformação, é necessário que eu reconheça a necessidade de mudança. Bartimeu era cego, mas ele queria ser curado da sua cegueira, da sua doença física. Então, se eu estou na minha enfermidade, seja ela física, espiritual, emocional, eu preciso reconhecer se eu quero ser transformado e mudado, né, para que isso aconteça, para que essa transformação aconteça. Você está disposto hoje a ser curado da sua enfermidade ou você prefere ficar com ela porque, de alguma forma, ela tem te trazido algumas vantagens? De qual cegueira Jesus quer me curar hoje? Qual será a cegueira que Jesus está dizendo para mim, olha, você precisa ser curado disso hoje? E será que eu desejo ser curado ou eu prefiro a bengala da minha enfermidade? Para que haja transformação, é necessário que eu especifique o meu desejo.
aquilo que a gente estava falando um pouco antes. Jesus quer saber exatamente qual é o meu desejo, o meu anseio. Jesus não é precipitado, ele perguntou para ele o que ele queria. E ele quer saber o nosso desejo, o nosso sonho, o nosso alvo. A gente precisa saber, mas Jesus também quer saber. O agir de Jesus em nossa vida implica em sabermos pedir de forma correta, de forma específica. Deus tem prazer em se relacionar conosco e Ele quer saber o que a gente precisa. E Ele vai esperar o meu pedido de socorro, o meu clamor, a minha dependência e a minha humildade. Mas quando é que isso vai acontecer? Na minha intimidade com Ele, na intimidade do Pai, é que nós podemos nos chegar diante de Jesus e dizer a Ele qual é o nosso pedido, qual é o nosso clamor. O que meu coração mais anseia hoje? Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de algumas pessoas, como nós oramos aqui hoje já pelos enfermos, eu também tenho outros amigos enfermos, pessoas enlutadas que perderam seus entes queridos e que precisam de consolo. O que meu coração mais anseia hoje? A cura de uma enfermidade física? A cura de uma dor emocional? O perdão para o meu pecado? O que meu coração mais anseia hoje? É um emprego para eu poder sustentar a minha família, para eu poder sustentar o meu estudo, para eu poder saldar as minhas dívidas? O que meu coração mais anseia hoje? Seria a reconciliação com um ente querido, com alguém querido que o relacionamento já se quebrou faz tempo? Seria a libertação das drogas de alguém muito próximo, como um filho, um irmão, um primo, algum parente? O que meu coração mais anseia hoje? Será a paz? Ou voltar a ter esperança? Aumentar a minha fé? Ou ter a segurança de uma vida eterna com Deus? Cada um de nós aqui tem o seu desejo sincero. E o nosso próximo passo é clamar a Jesus, porque Ele está disposto a nos ouvir. Para que haja transformação, é necessário que eu tenha fé e creia que Jesus tem todo o poder. O poder é dele, não é nosso. A oração não tem poder. O poder está em Jesus. E Ele quer que a gente ore e que a gente fale com Ele. Não é? Bartimeu sabia quem era Jesus e cria no seu poder. Nós precisamos conhecer a Jesus e crer no seu poder. Jesus tem todo o poder para curar. Ele pode curar qualquer enfermidade. A questão é se Ele quer curar. E outra questão é se eu tenho fé de que Ele pode curar. Eu preciso ter humildade e fé, mas a palavra final sempre é dele. Eu vou pedir para o Tomás ler 2 Coríntios 4, de 6 a 7. 2 Coríntios 4, de 6 a 7. Amém. Aquele homem tinha fé e Jesus tem o poder. Por isso que aquele encontro foi transformador. O poder é de Deus, não é? Quando eu sou transformada por Jesus, eu glorifico a Deus. Aquele homem foi transformado, teve a sua enfermidade curada e diz o texto que ele glorificou a Deus. Nós fomos criados para louvor e glória do nosso Deus. Nós precisamos glorificar o nosso Deus. E quando eu sou transformada por Jesus, eu glorifico a Deus. Pode ser a transformação de uma cegueira física, de uma cegueira espiritual, de uma cegueira emocional, mas Deus sabe se eu irei glorificá-lo mais e seguir em seu caminho na condição em que eu estou hoje, ou se eu for totalmente curada. Quando eu sou transformada por Jesus, eu passo a segui-lo. Aquele homem passou a seguir Jesus, diz o texto. E quando Jesus transforma a nossa vida, a gente passa a segui-lo imediatamente. Quando eu fui transformada lá na minha adolescência, eu já era uma pessoa que seguia Jesus, mas eu continuei seguindo a Jesus. Mas
muitas pessoas são trazidas a Jesus, têm um encontro com Jesus. E elas precisam saber que, a partir daquele momento, elas podem seguir a Jesus por conta própria, sozinhas. Precisa de ajuda? Precisa. Todos nós precisamos de ajuda na nossa caminhada cristã, principalmente no início, para que as pessoas nos ajudem discipulando, ensinando o caminho, mas não preciso mais ser carregado. Eu posso vir sozinha, posso seguir Jesus sozinha na minha casa ou na igreja. Quando eu sou transformado por Jesus, outros passam a glorificar a Deus e outros podem ver Jesus através da minha vida. Diz o texto também que quando aconteceu aquele milagre, o povo glorificou a Deus. Quando a minha vida é transformada, as pessoas podem glorificar a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida. E para isso eu preciso testemunhar, mostrar para as pessoas o que Deus realmente tem feito na minha vida. O que Deus tem feito na minha vida todos os dias. Não foi só quando eu tinha 12 anos, é todos os dias. O que Deus tem feito na minha vida hoje? Qual é o poder dele que tem se manifestado na minha vida hoje? Eu posso compartilhar com alegria com as pessoas para que elas vejam Jesus na minha vida, o poder de Deus na minha vida. Isso a gente precisa fazer. Eu vou pedir para a Rose ler 2 Coríntios 2, 14 e 15. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Esse é um verso que tem me acompanhado durante todo o ano de 2016. É um verso muito interessante e eu vou pedir para ela ler. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Deus manifesta por meio de nós em todo lugar o cheiro ou o aroma do seu conhecimento. Onde eu estou, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, na minha igreja, eu tenho exalado o perfume de Cristo? As pessoas têm prazer em estar perto de mim porque sentem o perfume de Cristo na minha vida? É isso que Deus espera de nós quando a gente é transformado. Seja o que for que eu não estou querendo ou conseguindo enxergar, Deus pode me curar. Aquele homem teve um encontro real com Jesus, foi curado, glorificou a Deus, passou a seguir a Jesus e as pessoas que estavam próximas também glorificaram a Jesus. Quando eu sou transformada por Jesus, eu passo a ver com os olhos da fé. Como nós vimos, Jesus é a luz do mundo e a gente não precisa mais caminhar em trevas. De qual cegueira eu preciso e eu quero que Jesus me cure hoje? Eu estou insistindo nisso, porque foi isso que Deus mostrou para mim. O que eu preciso voltar a ver na minha vida? O que eu preciso voltar a ver na minha vida? Cada um aqui tem aquilo bem latente aí na sua mente, no seu coração. O que você quer voltar a ver na sua vida? Será a esperança? Será a alegria? Será a paz? Será o valor de um querido familiar que você já está cansada de tentar lidar com ele e não consegue mais? Será o perdão para mim e dar ao outro perdão? O que é que eu quero voltar a ver na minha vida hoje? Com os olhos da fé, eu quero ver. Com os olhos da fé, eu quero ver as possibilidades, as oportunidades, novos projetos, sonhos realizados. Com os olhos da fé, eu quero ver Deus agindo com poder na minha vida. Nós vamos ler um texto aqui juntos. João 14, 21. Acho que dá para ler, né? Vamos ler juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Jesus quer caminhar conosco. E através dessa caminhada, dessa intimidade, ele se revela a nós.
Vamos orar? Baixa a sua cabeça. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque Tu és a luz, porque nós não precisamos mais andar em trevas, porque nós podemos caminhar contigo. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor pode transformar nossas vidas. A cada dia, a cada momento, o Senhor está disposto, ó Pai, a nos ouvir o nosso clamor e fazer a transformação que é necessária na minha vida. Nós te louvamos por isso. E eu clamo a Ti agora por todos aqui presentes. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe a necessidade de cada um aqui, ó Pai. O Senhor sabe a tristeza ou a alegria ou o anseio de cada um. O Senhor é o único que conhece a profundidade de cada ser. E eu clamo a Ti neste momento, que assim como o Senhor transformou a vida de Bartimeu, a vida daquele cego de Jericó, que o Senhor possa transformar vidas nesta manhã. Que o Senhor possa agir com poder, ó Pai, em cada vida. Que o Senhor possa agir com poder na minha vida e usar a minha vida. Que o Senhor possa fazer com que as pessoas possam ver Jesus através da minha vida. Ó Pai, eu Te louvo e Te agradeço, porque o Senhor tem se revelado a mim e o Senhor quer se revelar cada vez mais a cada um de nós. Eu Te louvo e Te agradeço pelas oportunidades e as possibilidades que podemos ver com os olhos da fé, através de Ti. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.